pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim, quem fala, eu estou postando mais um vídeo aqui no meu canal. Galera, no vídeo de hoje o vídeo vai ser react de um vídeo que é sobre canibais lá de Garanhuns. O nome é uma coisa assim, gente, o nome. Se eu estiver falando errado, perdão, não sei se assim que reproduz. Mas a gente vai reagir aqui os canibais de lá, né? Então, basicamente, esse vídeo é um react. Era pra ter saído o vídeo ontem no canal. Só que eu já vou falando, gente, eu não soltei vídeo ontem na segunda. Por quê? Porque eu não tinha ideia, tá? Então, já tô avisando esse vídeo. Por isso que não saiu vídeo ontem no canal. Por isso que esse vídeo tá saindo tarde também, hoje na terça-feira. Por quê? Porque eu decidi gravar mais tarde. Ontem é porque eu não tive ideia. Mas enfim, bora lá reagir esse react aqui. Reagir, né? Esse vídeo de react. Então é isso, bora lá. Gente, esse daqui é o vídeo e é do dicção. É do Ivan Lima. É um cara que conta bastante relato e tal. E tipo assim, eu acho que vocês conhecem, né? Não é possível. Mas enfim, bora lá, gente. Tem 24 minutos e 12 segundos. O vídeo que a gente vai reagir. E olha quem tá aqui. Akira. Mas enfim, bora. Você já imaginou comprar uma empada na rua, no final de tarde, em uma cidade pequena no interior de Pernambuco? A massa é boa, o tempero é caprichado, o preço é justo. Você come, segue o seu dia, volta no outro mês para comprar de novo. Nada parece estranho, até que de repente a polícia aparece, leva os donos da casa e a cidade inteira descobre o que estava dentro daquela empada. Isso parece um roteiro de filme de terror, não parece? Mas aconteceu de verdade e aconteceu no Brasil. No relatório de hoje, vamos investigar o caso dos canibais de Garanhuns e revelar tudo o que ficou de fora das manchetes, inclusive o que está acontecendo com cada uma das pessoas dessa história agora, em 2026. Olá, eu sou Ivan Lima e este é o Relatório. Investigando histórias reais e revelando a verdade. Tudo começou. Pera aí, gente. Pronto, gente. Continuando aqui o vídeo. Numa creche em Pernambuco, na cidade de Garanhuns. Acaba muito rápido. É uma cidade de pouco mais de 130 mil habitantes, cercada por 7 colinas. E por causa da altitude, tem um clima fresco o ano inteiro, bem diferente do calor do resto do Nordeste. Por isso ganhou o apelido de Suíça brasileira. É a terra natal do presidente Lula. É um lugar tranquilo, religioso, onde quase todo mundo se conhece e onde a sabedoria popular diz que quem bebe da água de lá, um dia volta. Será? No dia 12 de abril de 2012, no entanto, a polícia bateu na porta de uma casa simples, no bairro Jardim Petrópolis. Lá dentro estavam 3 pessoas, um homem, a esposa e a amante. Os 3 viviam juntos, no mesmo teto, dividindo a vida em uma relação que os vizinhos achavam estranha, mas que ninguém imaginava esconder algo tão pesado. O homem se chamava Jorge Beltrão Negromonte da Silveira, ex-professor de educação física formado pela Universidade de Pernambuco, ex-instrutor de karatê. A esposa era Isabel Cristina Pires da Silveira. A amante era Bruna Cristina Oliveira da Silva, que tinha conhecido Jorge anos antes, em Natal, quando ele era seu professor de academia e ela ainda tinha apenas 16 anos. Os 3 pareciam, à primeira vista, uma família comum. Mas dentro daquela casa, ao longo de quase 4 anos, havia... Pera, onde que é uma família sendo que o cara, a esposa e a amante? Onde que isso é uma família? Meu Deus. Uma história que vai te chocar do começo ao fim.
app que a gente abre já quer fechar, né? Mas para procurar emprego, praticidade... Para entender como o trio chegou em Garanhuns, é preciso voltar muito antes. Jorge Beltrão nasceu no Recife. Quando era jovem, morou alguns anos em Portugal, terra dos pais. Voltou para o Brasil, foi morar em Olinda. E foi exatamente lá que ele cometeu o seu primeiro crime conhecido. Em uma noite, Jorge atirou pelas costas em um adolescente de 17 anos, chamado Luciano Severino da Silva. O rapaz morreu no local. A polícia investigou, abriu o processo, mas Jorge acabou absolvido por falta de provas. Acabou saindo livre. Anos depois, Jorge aplicou um golpe na própria mãe. Tirou 80 mil reais da conta dela e usou o dinheiro para comprar uma casa. O irmão dele, indignado, denunciou publicamente que Jorge planejava fazer algo ainda pior. Disse que Jorge queria matar a própria mãe e enterrar o corpo no quintal para continuar recebendo. Denunciou publicamente que Jorge planejava fazer algo ainda pior. Disse que Jorge queria matar a própria mãe e enterrar o corpo no quintal para continuar recebendo a pensão dela, que era de 6 mil reais por mês. E como um homem com esse passado conseguiu morar em Gente, mas que cara é esse? Que mata, não, que pega, dá um golpe na mãe de 80 mil, né? Parece que ele falou. Pra comprar uma casa. Aí fala que quer matar. Acho que ele matou a mãe ou ia matar, sei lá, alguma coisa assim. E enterrar no quintal. Porra, credo. Tá repreendido. Cara louco. durante quase 4 anos sem chamar a atenção de ninguém. A resposta passa por uma peça que muita gente não conhece, mesmo entre os que acompanharam o caso na época. A seita. Em maio de 2008, ainda morando em Olinda, o trio escolheu sua primeira vítima. Ela se chamava Jéssica Camila da Silva Pereira. Tinha 17 anos, vivia nas ruas e era mãe de uma bebê que tinha pouco mais de 1 ano de vida. Foi sua esposa Isabel quem se aproximou de Jéssica. Disse que tinha um lugar para ela morar. Ofereceu teto, comida e cuidado para a filha. Jéssica aceitou. Para ela era uma chance de sair da rua. Para os 3, era a primeira execução de um plano que vinha sendo construído havia tempos. Jéssica foi imobilizada no banheiro da casa. Recebeu um corte na jugular e morreu. Peraí, gente, que eu já volto. Vou só ver um negócio aqui. Eita, você não pausa. Voltei. Bora lá. Morreu ali mesmo, sangrando lentamente. O corpo foi enterrado no quintal. Mas o detalhe mais perturbador é o que aconteceu com a filha dela, a bebê. O trio não a abandonou, nem a deixou em uma porta de igreja, como seria de se esperar. Eles ficaram com a criança, mudaram o nome dela, passaram a chamá-la de Emanuele Vitória e a apresentavam para todo mundo como filha biológica de Jorge e da amante Bruna. Emanuele cresceu chamando os assassinos da própria mãe de pai e de mãe. Quer vender seu celular, mas não sabe como? Eu vendi o meu em um dia. Chamando os assassinos da própria mãe de pai e de mãe. Aprendeu a falar dentro daquela casa. Aprendeu a andar dentro daquela casa. Tomou banho, dormiu, comeu, brincou, foi para a escola, tudo ali. Você consegue dimensionar o tamanho da manipulação necessária para criar uma criança dentro do mesmo lugar onde se enterrou a mãe dela? Guarde esse detalhe.
Porque essa criança, 4 anos depois, vai dizer uma única frase. E essa frase vai mudar o rumo da história. Os 3 se diziam parte de uma seita. Diziam que tinham sido escolhidos por uma força superior. Essa seita, segundo eles, se chamava Cartel. E a missão dela era purificar o mundo através do controle populacional. Em outras palavras, a justificativa que eles davam entre os 3 era de que estavam matando para o bem da humanidade. A lógica seguia uma estrutura mística. Cada vítima representaria um dos 4 elementos da natureza: ar, terra, água e fogo. Quando a 4ª morte fosse consumada, segundo Jorge, abria-se um portal para o paraíso e os 3 entrariam vivos nesse paraíso. A ingestão da carne das vítimas fazia parte do que ele chamava de processo de purificação. Segundo a lógica doente do trio, ao comer a carne da mulher que tinha sido morta, a alma dela seria salva. Era assim que eles justificavam o canibalismo entre si, como se estivessem fazendo um favor para a vítima. Para sustentar tudo isso diante da esposa e da amante, Jorge precisava de uma autoridade maior do que a dele. E ele encontrou essa autoridade onde a maioria dos brasileiros se encontram: na Bíblia. Jorge dizia ter lido em algum lugar das Sagradas Escrituras o seguinte versículo: não matarás, mas se for para comer, pode matar. Esse versículo não existe, nunca existiu. Foi inventado por ele. Mas como você convence 2 mulheres adultas a aceitar um delírio desse tamanho? A resposta é: você não convence de uma vez. Você isola, você cria dependência emocional, você transforma o crime em fé e você faz a mentira virar rotina. Foi exatamente isso que Jorge fez durante anos, dentro daquela casa, longe dos olhos de qualquer um. O trio decidiu se mudar. Estavam com medo de que a polícia voltasse a procurar pela Jéssica, a mãe que eles haviam matado. Saiu de Olinda, atravessou o Pernambuco e foi parar em Garanhuns. Compraram uma casa simples no bairro Jardim Petrópolis. Tentaram recomeçar a vida no anonimato de uma cidade pequena. Por que não mexe Para nas minhas completar a coisas? renda, Isabel, a esposa, que era boa cozinheira, começou a fazer salgados em casa. Empadas e coxinhas, principalmente. Vendia em pontos da cidade, em frente às escolas, em portas de comércio. Os salgados eram baratos, eram saborosos e logo ganharam clientela fixa entre os moradores do bairro. Em fevereiro de 2012, o trio atraiu para casa uma mulher de 31 anos chamada Gisele Helena da Silva. A abordagem foi feita novamente pela esposa Isabel, que ofereceu uma conversa religiosa, uma noite de oração, um momento de comunhão espiritual. Gisele aceitou. Foi morta da mesma maneira que Jéssica, no banheiro, com um corte na jugular. Mas dessa vez, houve um detalhe a mais. O corpo foi esquartejado e a carne foi guardada no freezer da casa. As partes nobres ficaram para o consumo do trio. As partes menos nobres viraram recheio das empadas e das coxinhas, que Isabel continuava vendendo na rua. Gastou R$1.000 com coisa desnecessária esse mês e vai falar pra mim que não sabe onde seu dinheiro. Na rua. Em março,
Foi a vez de Alexandra Falcão da Silva, 20 anos. Atraída desta vez pela amante Bruna, com a promessa de um emprego como babá. Foi morta na mesma noite que entrou na casa, da mesma maneira, com o mesmo destino para a carne. Tudo isso aconteceu enquanto vizinhos compravam, comiam e elogiavam o tempero da Isabel. Crianças do bairro pediam o salgado na hora do recreio. Famílias inteiras consumiram, sem desconfiar de nada, ao longo de meses. Você imagina conviver com uma família, comer da comida dela, elogiar a cozinheira pelo sabor e descobrir, de uma hora para outra, do que aquela comida era feita? A queda do trio veio por um detalhe quase ridículo de tão pequeno. Depois de matar Gisele, que foi a segunda vítima, Jorge ficou com o cartão de crédito dela. E em um momento de descuido, usou esse cartão para uma compra de R$ 5 em uma loja do centro de Garanhuns. R$ 5. Foi tudo o que precisou. A família de Gisele já tinha registrado o desaparecimento dela na delegacia. A polícia rastreou as movimentações do cartão, identificou a loja onde a compra foi feita, recuperou as imagens da câmera de segurança e identificou o homem que usou o cartão. E chegou ao endereço da casa do bairro Jardim Petrópolis. Foi o delegado Wesley Fernandes que entrou na residência no dia 11 de abril de 2012, com a equipe da Polícia Civil de Pernambuco. Dentro da casa, o cenário era de aparente normalidade. Jorge estava no sofá, Isabel e Bruna estavam por perto. E havia uma criança pequena, de 5 anos, brincando no chão, como se nada estivesse acontecendo. Era Emanuele Vitória, a filha de Jéssica, a primeira vítima. Agora vivendo havia quase 4 anos como filha do casal de assassinos. O delegado Wesley se aproximou da menina com uma foto na mão. Era a foto de Gisele, a dona do cartão de R$ 5. Ele perguntou se ela conhecia aquela mulher. E foi nesse momento que a criança apontou em direção ao quintal e disse uma frase que ficou registrada nos autos do processo e que até hoje arrepia quem lê. Ela disse com a voz pequena de quem não sabia o tamanho do que estava revelando: Painho mandou ela para o inferno. No quintal, sob a terra batida, escondidos a poucos metros da cozinha onde as empadas eram feitas, estavam os corpos de Gisele e de Alexandra. Logo depois da prisão do trio, vizinhos do bairro se revoltaram, invadiram a casa, atearam fogo no imóvel. Mesmo assim, a polícia conseguiu salvar 2 itens fundamentais antes de tudo virar cinzas. Um diário, onde Jorge descrevia os rituais com detalhes, e fitas caseiras de filmes de terror que ele e Isabel produziam dentro da casa, com a participação ocasional de Bruna. Quer um presente? Eu sou uma missionária da... Em 2014, o trio foi a júri popular pela morte de Jéssica. Em 2018, foi novamente a júri, dessa vez pelas mortes de Gisele e de Alexandra. As penas finais somadas ultrapassaram os 70 anos para cada um. Jorge foi condenado a 71 anos. Bruna a 71 anos e 10 meses. Isabel a 68 anos. Em 2019,
o Tribunal de Justiça de Pernambuco aumentou ainda mais essas penas em recurso da acusação. Mas há um detalhe que poucos conhecem. Quando Jorge foi interrogado pela polícia logo após a prisão, foi perguntado se a quarta vítima, aquela que abriria o portal para o paraíso, já havia sido escolhida. Ele respondeu que sim. Disse que ela já estava sendo monitorada pelo trio havia semanas. O nome dessa quarta mulher nunca foi revelado oficialmente, por questão de segurança e proteção. Sabe-se apenas que ela existiu, que estava marcada para morrer, e que só não morreu porque a polícia chegou primeiro. R$ 5 em uma loja de Garanhuns salvaram a vida de uma mulher que nunca soube que esteve a poucos dias do fim. A história não terminou em 2018. Em 2024, um vídeo gravado dentro da penitenciária Barreto Campelo, na ilha de Itamaracá, viralizou no Brasil inteiro. O vídeo mostra Jorge Beltrão pregando como pastor evangélico para um grupo de presos. Ele segura uma Bíblia, fala com voz firme, cita versículos sobre redenção e repete que é uma nova criatura, que tudo se renovou. Para muita gente, parecia uma encenação grotesca. Mas o que veio em seguida foi pior. O advogado de defesa do Jorge, Giovanni Martinovic, deu uma declaração ao portal UOL que arrepia quem lê. Disse que Jorge se recusa a pedir progressão de pena, mesmo tendo direito legal a esse benefício. E disse o motivo. O próprio Jorge teria afirmado com todas as letras que se um dia for solto, voltará a matar. É o próprio assassino dizendo que sabe o que ele é e pedindo para continuar trancado. Em março de 2026, no entanto, Jorge mudou de estratégia. Entrou com um pedido de prisão domiciliar, alegando uma condição médica grave. Segundo a defesa, ele perdeu a visão dos dois olhos de forma irreversível. Está cego dentro da cela e não tem mais como cumprir a pena em regime fechado. A justiça ainda analisa esse pedido. Há quem diga que é mais uma manipulação de Jorge, no estilo dele. Há quem diga que é real. Isabel e Bruna cumprem pena na colônia penal feminina de Buíque, no Agreste Pernambucano. Foi a mesma cadeia onde, em 2024, ficou presa a influenciadora Deolane Bezerra durante uma operação policial, e foi exatamente esse detalhe que fez o caso dos canibais de Garanhuns voltar para o noticiário. Mais de 12 anos depois da prisão, repórteres redescobriram que as duas estavam ali, e a história voltou a ser contada. Mas o desfecho mais doloroso de toda essa história é o de Emanuele Victoria, a filha de Jéssica. Aquela menina de 5 anos que apontou para o quintal. Hoje, em 2026, ela é uma mulher adulta. Em 2024, ela deu uma entrevista ao jornalista Beto Ribeiro. Em dezembro de 2025, deu uma nova entrevista, dessa vez ao Roberto Cabrini, no programa Domingo Espetacular, da Record. Emanuele contou que conviveu durante anos com os assassinos da própria mãe, sem saber de absolutamente nada. Que aprendeu a falar, a andar, a rezar, dentro da casa onde a mãe estava enterrada. E disse uma frase que talvez seja a mais dolorosa de toda essa história. Disse: eu me culpo todos os dias. Como uma menina que foi vítima desde o primeiro dia da própria vida pode carregar a culpa de ter sido enganada por adultos? Ia triturar.
tinham todo o tempo do mundo para mentir para ela. Essa é a verdadeira pergunta que ninguém respondeu até hoje. Pessoas com mais de 50 anos para testar grátis este revolucionário aparelho auditivo com inteligência artificial. É a prova d'água. Não, mas da última vez eu peguei, tá guardado aí. E é recarregável. Interessado? Você ouviu que eu peguei da última vez? Nossa. Acabei de falar. No Agreste de Pernambuco, as 7 colinas continuam no mesmo lugar. O clima fresco continua atraindo turistas no festival de inverno. A vida da cidade voltou ao normal na medida do possível. Mas a casa no bairro Jardim Petrópolis foi demolida. E os vizinhos que viveram ao lado do trio durante quase 4 anos ainda evitam falar sobre o assunto. Não é para menos. É um silêncio constrangido de quem sabe que não tem como desfazer o que foi feito. E no centro de tudo, ainda viva, está Emanuele. A menina que apontou para o quintal aos 5 anos, hoje é uma mulher de 19. Está tentando na justiça retirar o sobrenome do homem que matou a mãe dela no próprio registro civil. É uma luta simbólica e real ao mesmo tempo. Um nome no papel pesa. Carregar o sobrenome de quem destruiu sua família todos os dias, em todo documento, em toda assinatura, é uma sentença que ninguém deu, mas que ela cumpre desde o dia em que foi sequestrada, ainda bebê, no quintal onde a mãe estava enterrada. E você, depois de tudo que ouviu sobre o Jorge, acredita que ele realmente está cego? Ou acha que isso é só mais uma manipulação para tentar conseguir a prisão domiciliar e sair de trás das grades? Gente, pesado, velho. Gostei do relato, mas também achei muito, sabe, pesado, sabe? Caraca, vou brincar aí. Os cara não, né? O cara e as duas mulheres matava a pessoa pra fazer carne de, né, recheio de salgado. Porra, ainda o cara fazer essas coisas com a amante junto com a esposa. E a esposa já, tipo, tava nem aí, com a amante do lado. Porra. Gente, chocada. Mas é isso, gente. Comente aqui se você já sabia disso. Eu quero saber se você já sabia desse relato, se você ouviu desse relato. Eu nunca tinha ouvido falar desse relato. E eu tinha entrado aqui no YouTube, né? E quando eu vi, apareceu esse relato. Eu fiquei tipo assim... Enfim, eu tinha visto aqui no YouTube. E eu falei, eu vou reagir no meu canal, porque eu nunca ouvi falar desse relato, né? Aí trouxe. E assim, fiquei chocada. Comente aqui se vocês já assistiram, que eu quero saber. E se vocês querem que eu traga react de outros relatos desse tipo, ok? E minhas redes sociais tá aqui embaixo, tá bom? Então vão lá me seguir. Um beijo e até a próxima. E não se esqueça de se inscrever no canal.